Tudo bem com você? Na aula de ciências de hoje, nós vamos iniciar agora o capítulo 6 e o tema é Perigos no ambiente e defesas dos seres vivos. Você vai pegar o seu livro de ciências e abrir na página 161. Observe essa imagem que está no seu livro. Tem um menino, uma criança que espirrou e nós podemos perceber que as pessoas que estão em volta dessa criança estão todas assustadas. E nós sabemos que no que nós estamos vivendo hoje, no dias de hoje, o que estamos passando, essa época de pandemia, se acontecesse uma situação dessa em nosso meio, seria mais ou menos da mesma forma. Nós agiríamos provavelmente da mesma forma ou pior, com muito medo de um possível vírus que está aí se espalhando. Aí a questão 1 pergunta assim: por que os alunos e a professora parecem assustados? Aí você vai colocar: um dos colegas espirrou, parece estar gripado. Você vai responder na questão 1. Aí a questão 2. O que o aluno gripado poderia fazer para não espalhar o vírus da gripe no ambiente? Essa você sabe responder perfeitamente, porque nós estamos tratando muito sobre essa questão de proteção, proteger a si mesmo, proteger o outro, e maneiras que você pode fazer, que nós podemos fazer para não propagar um vírus, para não espalhar um vírus. E aí, uma das respostas que você pode colocar é usar o lenço ao espirrar. Então, você pode colocar usar o lenço ao espirrar, você pode complementar com proteger o rosto com o braço para não espirrar na mão. Você pode complementar. Questão 3. Como se sente uma pessoa que está gripada? O que um médico recomendaria a ela? Aí você vai escrever: os sintomas mais comuns da gripe são febre, cansaço, coriza, dores musculares, falta de apetite e etc. O médico, eles costumam recomendar, então, você vai colocar: o médico recomendaria uma medicação antigripal, alimentação leve e repouso. Página 162 tem um texto que diz assim: anteriormente, estudamos sobre os micro-organismos e vimos que eles são fundamentais para o ambiente. Lá na cadeia alimentar, nós vimos que os micro-organismos, que são os decompositores, ali, os fungos, as bactérias, eles são fundamentais, por exemplo, na decomposição de uma matéria morta, para não ficar ali exposto no meio ambiente, eles vão lá, fazem a decomposição e livram o meio ambiente daquela matéria. Em algumas formas, eles auxiliam também na questão do alimento, para adubar a terra, para crescer o alimento, para poder nos fornecer o que precisamos. Aí diz que muitos desses seres vivos podem auxiliar os seres humanos na produção de alimentos, remédios e combustíveis. Contudo, há micro-organismos que são muito perigosos para nós. Por todo o ambiente, no ar, na água, no solo e até mesmo nos alimentos, há seres minúsculos que podem provocar doenças nas plantas, nos animais e nas pessoas. Os mais comuns são vírus, bactérias e fungos. Os seres vivos têm em sua constituição física mecanismos de defesa contra a ação maléfica desses e outros micro-organismos. Mas em que consiste esse sistema de proteção? Como ele atua? Neste capítulo, nós vamos estudar como que funciona o mecanismo de defesa das plantas, dos animais e do nosso próprio corpo. De que forma nós nos defendemos dos ataques prejudiciais de organismos microscópios e descobriremos como nos prevenir de várias doenças. Aí no clique da página 162, diz assim: os seres microscópicos causadores de doenças, como o vírus, as bactérias e os fungos, são chamados de micro-organismos patogênicos, ou seja, que causam doença aos seres vivos, aos animais, às plantas. Aí vamos falar um pouco sobre a defesa das plantas. As plantas parecem vulneráveis aos ataques de parasitas. No entanto, muitas delas apresentam reações de defesa a essas agressões. Conheça a seguir algumas estratégias que esses seres vivos utilizam para se proteger. Vamos lá. Mecanismos de defesa das plantas. Aí, na imagem,
tem várias plantas, tem as partes das plantas e tem algumas curiosidades sobre como essas plantas fazem para se defender. Na superfície das folhas e dos frutos existe uma camada de cera que, além de dar brilho, impede o desenvolvimento de fungos e bactérias. Aí na próxima imagem tem, em vegetais, como a Stachylanata, mais conhecida como lambari, por seu formato, as folhas são protegidas por pelos, os quais atrapalham os parasitas de tentar mastigá-las, de matar essas plantas. Logo abaixo tem assim, certas espécies produzem substâncias tóxicas que afastam os predadores e impossibilitam a proliferação de micro-organismos. Nas folhas e flores do cristânio, por exemplo, há substâncias inseticidas. Aí na próxima imagem diz: as folhas de muitas plantas, couve, macieira, etc., são cobertas por cutículas, camadas resistentes que impedem a entrada de água e micro-organismos nocivos. Aí você pode observar na imagem que existem realmente gotículas que não estão sendo absorvidas pela planta. E na última imagem diz assim: no caule ou nas folhas de várias espécies de vegetais, como roseiras, cactos e etc., existem espinhos, que são estruturas rígidas e pontiagudas que auxiliam na proteção contra herbívoros e contribuem para a sobrevivência em ambientes de clima rigoroso. Você vai voltar agora lá no Eclasse, ver quais são as atividades propostas que tem para você e os textos que você vai continuar a leitura. Essa é a nossa aula de ciências de hoje. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Um beijão e até mais!